Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV. Eu sou Hermes de Luna. Vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos. Bem, hoje aqui nos estúdios eu recebo o cientista político, professor de História Política da América Latina, o professor Lúcio Flávio de Vasconcelos. Ele é docente da Universidade Federal da Paraíba. Vamos fazer aqui uma análise sobre o olhar de um cientista político desse momento institucional que vive o país, com a proximidade do processo de votação de impeachment na Câmara Federal, no plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado Federal. E é um processo que deve ter o seu dia D, o seu ápice, na votação do plenário da Câmara, marcada para o próximo domingo. Um dia em que todo o país deve parar em frente às TVs, aos sites e blogs de notícia, especialmente aqueles com um foco direcionado para a política, para acompanhar de perto o que vai acontecer em Brasília. É final de Copa do Mundo no cenário político brasileiro. É clima de final de Copa do Mundo. Professor Lúcio Flávio, boa noite, prazer tê-lo aqui novamente no 27 Segundos. Boa noite, é uma honra participar do debate. Professor, qual a avaliação que o senhor faz hoje da sustentação política do governo Dilma diante desses fatos que vêm surgindo a cada instante? Eu diria dramática, eu diria quase insustentável. Só por um milagre político, a votação do impeachment será favorável à presidente Dilma. Os últimos acontecimentos, a perda na comissão especial da Câmara, por um placar, inclusive, maior do que o esperado pelo governo, a saída do PP, que tinha a terceira bancada, a própria decisão do PSD, que tem um ministro, Kassab, que é o ministro das cidades, enfim, você tem um desmonte daquele bloco feito habilmente por Lula, que é um bloco de centro-esquerda, juntar PT, PCdoB e alguns partidos ditos tradicionais, como PMDB, PP, PTB, PSD, aquela grande aliança de centro-esquerda orquestrada por Lula, ela acabou. Ela não existe mais. Né? Havia uma tolerância ao estilo Dilma de governar por parte desses partidos e com a crise econômica, somada à crise política e à crise moral, a avalanche de denúncias de corrupção de membros extremamente próximos do núcleo duro, do núcleo dirigente do PT, então, consequentemente, só um milagre político evitará o impeachment da presidente Dilma. Mas ela continua resistindo bravamente, né? Hoje ela deu uma entrevista coletiva que não deixou gravar imagens, mas foi permitida a gravação do áudio. E no áudio ela não fala em golpe, fala em impeachment. Adianta ainda alguma coisa politicamente falando? Olha, eu adianta insistir em golpe? Primeiro, o jargão de motivação, não vai ter golpe, ele perdeu completamente o sentido. Né? Os segmentos mais à esquerda, PCdoB e o PT, eles ficaram reverberando isso pela sociedade, mas a população tomou isso como uma ofensa. Primeiro que o processo de impeachment, ele é um processo democrático. A gente não pode esquecer isso, faz parte da democracia. Você pode, inclusive, criticar a democracia liberal. Você pode dizer, olha, esse modelo de democracia, não concordo. Agora, afirmar que na democracia não é permitido impeachment, não, é permitido. Tivemos em 92 o impeachment do então presidente Collor, e a democracia brasileira se aprimorou. Nós estamos passando por um processo agora, inclusive de abertura de processo de impeachment. A gente não pode passar para a população que a partir de domingo, caso a abertura do processo de impeachment seja aprovado, ou impedimento, né, para uma tradução
para o português, não significa que a presidente vai totalmente perder o mandato. Não é? A abertura de um processo, ela se licencia obrigatoriamente por 6 meses, mas a questão do jargão não vai ter golpe, ele perdeu completamente o sentido. Não é? Agora, o que existe é já o processo eleitoral. O fato da presidente Dilma afirmar que vai permanecer até o último minuto à frente do governo, o ex-presidente Lula, que está fazendo comícios ao longo desse mês de abril em várias cidades, esteve no Nordeste, esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo fazendo comício, é a campanha de 2018. Campanha de 2018. 2018. Olha, não tenhamos dúvida que quem quer que ocupe a cadeira da presidência, seja o Michel Temer, no eventual afastamento da presidente Dilma, seja uma anulação das eleições e venha o segundo colocado, Aécio, ou até mesmo anulação, como a Marina quer, em uma nova eleição, quem quer que sente naquela cadeira da presidência levará um bom tempo para resolver a crise econômica e a crise política. Não é um passe de mágica, não é? Certo. Então, nós já estamos aí em 2016, já em meados de 2016. Isso. Daqui que o novo governo se assente, final de ano. Então resta 2017. Dificilmente ele vai conseguir colocar a casa em ordem totalmente em 2017. Então em 2018, isso pode até dar um certo conforto para uma campanha de Lula, caso ele não tenha nenhum impedimento judicial? Olha, veja o quadro. A presidente Dilma se afasta e eles continuam afirmando, eu digo eles, os partidários do PT e PCdoB, que formam a aliança minoritária agora de esquerda, e alguns partidos pequenos, né, que ela se afaste de fato. Eles vão continuar afirmando que foi golpe, que o setor de centro traiu o PMDB, que foi extremamente útil. O PT se aproximou do PMDB em 2014, formando a chapa, reforçando a chapa que já tinha sido vitoriosa em 2010, não foi pelos belos olhos de Michel Temer, foi pelo tempo de televisão, pela força da bancada do PMDB, da capilaridade do PMDB por todo o país. Né? Nós temos acompanhado nos últimos 20 anos, não há governo no Brasil sem ter o PMDB. Exato. É o partido que não tem força para ter um presidente, mas é capilarizado em... Mas tem força para desestruturar uma campanha adversária. Exatamente. E tem tempo de televisão, volto a dizer, e tem bancada forte. Não é bancada que não é coesa, mas ela numericamente é forte. Então, o processo eleitoral, ele já começou. Não é? O quadro, quem quer que se sente a cadeira, vai ter um desgaste muito forte. E imagina Lula com o governo que sofreu um golpe, que o PT sofreu uma discriminação por parte dos setores mais ditos conservadores da sociedade, e principalmente dentro do Congresso, e vai passar aí 1 ano e meio, 2 anos, dizendo que vai voltar para salvar o Brasil e salvar a população brasileira. Qualquer pesquisa eleitoral séria apresenta Lula como um fortíssimo candidato. Não é? Se ele realmente conseguir salvar-se da justiça comum, dos crimes que ele é acusado, não é? Nós não temos ainda uma consistência jurídica das acusações sobre Lula, ele de fato vai surfar como vítima. Não é? E vai fazer a melhor coisa que ele sabe fazer nos últimos 30 anos, que é fazer campanha eleitoral. Fazer campanha eleitoral. Pois é, nós estamos conversando com o professor Lúcio Flávio Vasconcelos, ele que é professor da História Política da América Latina, ele que é docente da Universidade Federal da Paraíba. Daqui a pouquinho a gente volta nessa entrevista com o professor. Vamos continuar comentando aqui o cenário político nacional e os reflexos também dentro da bancada federal paraibana. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com 27 segundos pela RCTV, nós estamos conversando hoje com o professor Lúcio Flávio Vasconcelos, docente da Universidade Federal da Paraíba, ele que leciona na cadeira de História Política da América Latina. Nós temos hoje aqui uma visão do cientista político sobre essa situação atual do país, às vésperas da votação do processo de impeachment pela Câmara Federal. Professor, o senhor acredita que a Câmara decidindo pelo processo do impeachment, o Senado Federal
pode rejeitar essa decisão da Câmara? Eu acho pouco provável. Primeiro, lembrando que é de maioria simples. É diferente da Câmara, que tem que ser 2/3. Por maioria simples, um voto a mais já decide para o processo de impeachment. E a sociedade está clamando isso. Se você tem pesquisas sérias, por exemplo, do Datafolha, indica que 70% da população quer o afastamento da presidente. Por quê? Porque há uma crise econômica que ela não está resolvendo. Há uma crise política que está se agravando. E uma crise moral com relação às denúncias de corrupção e à prisão de pessoas vinculadas a presidente. A gente não pode esquecer que o líder do governo do Senado, o Delcídio, foi preso. A gente não pode esquecer que o principal conselheiro da presidente Dilma, o marqueteiro João Santana, que ele tinha um status, ele tinha um prestígio de ministro. Ela não dava fazia um discurso escrito, porque quando ela improvisa é muito frágil, né? Sem ouvir o João Santana, ele está preso. O José Disseu, que era o capa preto, que articulava a trajetória do PT, preso. Então, essa crise moral da corrupção, junto com a crise econômica, desemprego, recessão, crise na indústria, inflação que está começando a diminuir porque existe um índice de 10% de desempregados não consumindo, esse somatório dessas três crises levam a que a população, de fato, queira o afastamento. E os políticos, independente se é de esquerda, direita, de centro, porque isso é muito fluido dos últimos 10 anos, não é? É muito fluido essa divisão, essa diferença ideológica. O político é muito suscetível ao que diz na rua. O político precisa de voto, ele precisa se reeleger com votos, né? Ele ouve a esposa, ouve o filho, ouve os cabos eleitorais, ouve os candidatos a prefeito. Nós estamos aproximando de um processo eleitoral importantíssimo, né? Que os prefeitos têm um papel estratégico numa possível reeleição de determinados deputados federais ou de todos os deputados federais. Então, o clamor popular tem influenciado decisivamente isso. Não há para esses deputados federais, não há como defender um governo que está nas cordas, não é? No sentido do boxe, ele está cambaleante, o governo está fragilizado. E a tentativa de trazer Lula, veja que nós discutimos há cerca de um mês, trazer Lula para ser ministro da Casa Civil, para ele governar no lugar de Dilma, e terminou sem ser indicado ministro, leva a uma fragilidade. Ela demonstrou que não tem capacidade de dirigir o país e, ao mesmo tempo, não conseguiu colocar o seu principal mentor, que é o Lula, no governo. Então, o governo acabou. Efetivamente, a nomeação não funcionou, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Exatamente. Ele não funcionou e demonstrou à sociedade uma manobra para que, primeiro, tivesse uma blindagem sobre Lula. E mais do que isso, eu acho que mais importante do que o medo de Lula ser preso ou não, que era um medo real, Lula, segundo as gravações reveladas, ele tem medo real de ser preso, a fragilidade do governo. Olha, a população não quer um presidente que precise de uma outra pessoa que vá dirigir o país. Isso, eu confesso que lendo sobre a história do Brasil, acompanhando os 30 anos da política no Brasil, eu nunca vi uma fragilidade desse tamanho. Uma fragilidade de uma mulher ou um homem que esteja à frente de uma presidência não ter as condições para governar, precisa de uma outra pessoa, assumidamente. Isso demonstra uma fragilidade muito grande que está colhendo agora. Em política não há vácuo, em política não há perdão, é a disputa pelo poder. E essa disputa pelo poder, ela cresce na medida em que o poder está fragilizado dentro do Palácio do Planalto. Professor, o senhor leciona a história política da América Latina. Na América Latina, processos de impeachment, após um processo de impeachment, como os países, as democracias reagiram? De forma desfavorável ou, de certa forma, recebeu com otimismo o impedimento do presidente? As poucas vezes que isso ocorreu, o Brasil é o exemplo mais vivo na nossa memória, a democracia sai fortalecida. O Brasil, ele estava enfrentando uma inflação de 80% ao mês. 80% ao mês, não é o ano, no governo Collor, e somado a uma crise econômica, uma crise moral,
denúncias de corrupção no governo Collor, e eles têm uma base, o que diferencia completamente do governo Lula-Dilma, não é? Que tem uma base social consolidada, partido PT estruturado no país todo. Collor não tinha uma base social, nem uma base política, mas não teve uma morte, não teve um tiro, não teve nada. O Brasil acordou melhor depois que Collor foi retirado do poder e assumiu o seu vice, que conduziu o país dentro de um processo do Plano Real. A gente não pode esquecer que Itamar Franco, ele conseguiu, através o ministro era o Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu estabelecer a estabilidade econômica com o Plano Real. Depois de 10 anos de crise inflacionária, depois do governo Sarney com as suas medidas populistas de tabelar preços, de estabelecer gatilhos salariais, era um caos. Você tem inflação 80% ao mês, é um caos. E com o governo Itamar, que ninguém dizia nada com ele, eu me lembro muito bem que as revistas nacionais e a Veja, principalmente, estampou a foto do Itamar Franco com o título Início Pífio, não é? E ele conseguiu controlar a economia. A conjuntura é diferente, apenas para que a gente perceba que a democracia sai mais fortalecida quando há um respeito ao processo do impeachment. Por isso que é ter muito cuidado os setores de esquerda, né? CUT, MST, PT, PCdoB, em desqualificar o impeachment. Não pode desqualificar essa instituição, que é uma instituição democrática, é um instrumento de você apear do poder um político, um governo que está sendo inoperante. Não há sentido que o povo brasileiro pague pela inoperância de Dilma. O governo Dilma é inoperante em todos os aspectos, político, econômico e moral. Consequentemente, você tem o amadurecimento desde que se haja respeito ao processo de impeachment. Então, caso isso ocorra, não podemos esquecer que, se for aprovado, é o processo de impeachment, não é ainda o impeachment da presidente Dilma. Salvo engano, são 6 meses. 180 dias? 6 meses. Que ela, e aí nós temos uma situação esdrúxula, não é diferente do governo Collor, não é? Que saiu da presidência. Ela se afasta, ela vai ficar de licença, Michel Temer assume e ela vai ficar ali uma sombra, né? Pairando, sem poder nenhum. Não é? Quando agora mal servem cafezinho ali dentro do palácio, imagina. E veja bem, e a nação tendo que sustentar o aparato de segurança, a alimentação, enfim, é uma situação esdrúxula que nós vamos vivenciar. E depois disso, pode ser que o impeachment ocorra ou não. Pode ser que ocorra ou não. A gente tem que lembrar bem isso. Esse espaço de 6 meses, como a política é muito dinâmica, pode haver aí uma reviravolta, inclusive, no placar do Senado, né? Exatamente. Isso aí não significa que o impeachment ocorrerá. Né? No caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é Ricardo Lewandowski, só assumiria para a votação do processo no Senado. Exatamente. Né? No final, depois no julgamento final. No julgamento final, tem 180 dias para se levantar todas as provas, não é? Que são cada vez mais consistentes a respeito disso, e depois ele vai presidir a sessão do Congresso que, de fato, fará o afastamento ou não da presidente. Então, as coisas aí, o jogo ainda não terminou. Por isso que a presidente Dilma, primeiro, tem uma característica da personalidade dela, é uma pessoa extremamente corajosa e forte, né? Corajosa e forte, sem sombra de dúvida, a pressão que ela recebe, e não podemos esquecer, quem primeiro começou a fazer a crítica mais contundente ao governo Dilma foi o PT. Quem tiver a paciência e procurar o documento, que foi o documento da Fundação Perseu Abramo, que é um documento do PT, é uma fundação do PT, melhor dizendo, subscrito por mais de 200 economistas, sociólogos, intelectuais, fazendo críticas contundentes à presidente Dilma, ao governo da presidente Dilma, mostra que a pressão, a crítica vem internamente. Não é à toa que o ministro Levi caiu.
Não Cardoso também? O Eduardo Cardoso, que eu acho que é o marco do descalabro administrativo, quando você tira um ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, para controlar a Polícia Federal. Eu acho que o governo Dilma, de fato, a gota d'água a sua falta de controle foi quando houve a pressão por parte do grupo de Lula e Lula para que tirasse o ministro Cardoso, e de fato ela tirou. Colocou um ministro, o Hélito Breve, salvo engano, né, que o nome dele é o Hélito, não cheguei nem a gravar o nome, porque o ministro durou pouco tempo. Colocaram agora esse outro ministro, Aragão, salvo engano, que também está sob júdice, ele vai se julgar se ele pode ou não ser ministro. Enfim, é um descalabro completo. E o PT foi o principal crítico. Tirou o ministro Levi, tirou o ministro Eduardo e solapou a confiança de Dilma, que culminou quando ela recusou-se aí para o aniversário do PT, o aniversário de 36 anos, que foi realizado, salvo engano, no Rio de Janeiro, e ela esticou uma viagem lá para o Chile. Então, a gente não pode esquecer, os principais críticos do governo Dilma são aqueles mesmos membros do governo, principalmente o PT, a CUT e aqueles segmentos mais radicais dentro da própria sociedade. Pois é, e o deputado Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara Federal, decidiu hoje que a votação desse processo na Câmara, no plenário da Câmara, começa pela região Sul, os parlamentares da região Sul. Eles, segundo ele, no processo de impeachment de Collor, que foi usada a ordem alfabética, não havia nenhuma regulamentação para essa votação. Em 92, a Câmara Federal, através de um ato normativo, regulamentou esse tipo de votação. A última vez que essa votação foi utilizada, a votação aberta, foi na eleição do presidente da Câmara Federal, Severino Cavalcante, aqui de Pernambuco, em que houve a ordem começando pela região norte. Esse ato normativo de 92 estabelece que a votação deve ser alternadas pelas regiões e pela ordem alfabética. Por isso, ele está aplicando essa votação do impeachment de Dilma, que após a eleição de Severino Cavalcante não tinha sido utilizada ainda, pela região Sul. Então, foi estabelecido isso. Mas os governistas recorreram ao Supremo Tribunal Federal e esperam que o Supremo remova essa decisão. E Cunha também já avisou hoje que vai mandar para a Junta Médica todos os atestados médicos que aparecerem dos deputados federais na sessão do próximo domingo. Será um dia histórico para o Brasil, independente de qualquer resultado, seja favorável ou contra o impeachment da presidente Dilma. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida nessa entrevista com o professor Lúcio Flávio Vasconcelos. Mandar aqui um abraço para o Inácio Queiroz, está dizendo aqui boa noite, brilhante entrevista no 27 Segundos na RCTV. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com o 27 Segundos, conversando hoje aqui ao vivo com o professor Lúcio Flávio Vasconcelos, ele que é professor de História Política da América Latina. Bom, daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com o professor Lúcio Flávio. Vamos ver como é que foi a movimentação também na Assembleia Legislativa. O deputado Inácio Falcão, que é do PTdoB, ele aproveitou a janela partidária para sair do PCdoB para ir para o PTdoB, se colocou à disposição do partido para disputar as eleições em Campina Grande. Seria mais um nome da oposição que já tem 4 candidatos, entre eles o deputado federal veneziano Vital do Rego, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e o próprio prefeito Romero Rodrigues, que disputa a reeleição. Nós temos aí 3 pré-candidatos, né? Inclusive o próprio Romero vai para a reeleição. Nós temos o veneziano, que também é pré-candidato. Nós temos o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que também é um pré-candidato, né? E nós temos aí uma frente de oposição muito forte. Então eu fico na posição da oposição, para que a gente possa unir as nossas forças e vencer com a chapa vitoriosa no próximo pleito. Quem seria o seu candidato, então? Aí o partido vai ter que se reunir, vou ter que discutir com o próprio Genival Matias, que há uma tendência do partido lançar candidato a prefeito. No caso, eu poderei ser candidato a prefeito na cidade de Campina Grande, mas prefiro ouvir o partido, prefiro ouvir as minhas bases
para que a gente possa realmente tomar essa decisão se seremos candidatos ou se vamos apoiar uma chapa vitoriosa nas oposições no próximo pleito. E foi aprovado na Assembleia um projeto de lei que cria multa para as empresas que atrasaram o envio de faturas. O autor da matéria, o deputado Gervásio Maia Filho, explicou que o objetivo é didático para forçar que os fornecedores de serviços se antecipem e não ponham culpa nos Correios. Se eu fiz uma compra a determinada empresa e a fatura chegou na minha casa depois do prazo de vencimento, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é da empresa. Se os Correios e Telégrafos estabeleceram algum tipo de atraso, isso é um tema que tem que ser tratado entre a empresa, que o consumidor estabeleceu a relação de compra e venda, e os Correios e Telégrafos. O consumidor não pode pagar essa conta. E foi por isso que nós apresentamos um projeto de lei. Se você, consumidor, receber alguma fatura num prazo de 5 dias, inferior a 5 dias, você vai ter direito a denunciar no PROCON e a empresa vai ter que pagar uma multa de R$1.000 por denúncia. Se o consumidor fizer a sua parte, pautado em quê? Amparado em quê? Numa lei estadual que foi aprovada na Assembleia hoje, aí sim eu tenho certeza que essas empresas que faturam muito, faturam multas e juros de uma conta que você não deve. E ficam colocando a culpa em quem? É muito conveniente para a empresa colocar a culpa nos Correios. Aliás, isso aí é a sacada deles. O deputado Tovar Correia Lima, que é do PSDB, comunicou ao Ministério Público um fato que ele avaliou como uma irregularidade. Segundo Tovar, o governador Ricardo Coutinho usou a aeronave do Estado para viajar até Fortaleza, onde participou de um evento partidário em favor do mandato da presidente Dilma Rousseff. O governador usou a aeronave do Estado, o King Air B200, que foi adquirida já na gestão dele. Diga-se passagem, o Estado tem 2 aeronaves. E essa aeronave foi usada no sábado, faz 15 dias, vai fazer 15 dias ainda, para um evento político em Fortaleza. Saiu daqui da Paraíba, foi para Fortaleza para um evento político. Não há problema nenhum do governador participar de um evento político, desde que não use a estrutura do Estado para isso. O avião está à disposição, ou à disponibilidade do governador, do governo, desculpe, não do governador. E o governador muitas vezes confunde isso. Assunto, inclusive, recorrente aqui na Assembleia, quando no passado foi denunciado que o governador havia usado o avião para um Réveillon de Paraty e uma outra vez foi usado para também ir para Fernando Noronha para fins pessoais, de turismo, enfim. Nós temos exemplos aqui vizinho no Rio Grande do Norte, quando Rosalba Cialina, ex-governadora, teve que devolver os recursos públicos ao governo do Estado por conta do uso da aeronave. Hernan Calheiros, presidente do Senado, também teve que devolver aos cofres públicos por conta do uso de um avião da FAB para fins pessoais. Então, enfim, o assunto que eu trago aqui é justamente esse assunto. Não existia nenhuma agenda oficial do governador para tratar em Fortaleza. E quem saiu em defesa do governador foi o recém-chegado ao Ninho dos Girassóis, Gervásio Maia Filho. O deputado falou dos gastos com viagens no governo Cássio e como foi convencido a favor da compra de um novo avião na gestão de Ricardo Coutinho. Eles não têm assunto para debater. Porque se eles forem debater o que nós estamos vivendo na Paraíba hoje, aliás, se eles quiserem fazer uma comparação do governo de Ricardo Coutinho para o governo do partido deles da época, com Cássio Cunha Lima, é incomparável. Qual foi a marca que Cássio deixou quando governador da Paraíba? Ricardo Coutinho, no final desse governo, deixará uma história escrita pela Paraíba, pelos paraibanos. É fato. Então eles estão sem argumento, eles estão sem norte. Sem norte. E se eles quiserem debater o passado ou o presente, nós estaremos prontos. E eu fiz muitos pronunciamentos dessa natureza aqui. E olha, que naquela época o Estado tinha um avião próprio. Mas o governador Cássio, na época, não viajava no avião próprio. Preferia fretar jatinhos. E fretava direto. Era uma rotina na Paraíba, o fretamento de aeronaves. Todo mundo sabe disso. Quem faz a imprensa, os senhores que fazem a imprensa, lembram muito bem disso. Ele não confiava nos aviões do Estado? Isso acabou. Isso acabou. É melhor andar num avião turbohélice ou num jatinho? É melhor andar num jatinho. O que é mais caro para um estado pobre como a Paraíba? Um jatinho é muito mais caro, mas a Paraíba se dava ao luxo de fretar, às vezes, 2 aviões num dia só. Dito pelo Tribunal de Contas, está lá no relatório do Tribunal de Contas. E fui convencido pelo então líder do governo da época, que era o deputado Hervásio. O deputado Hervásio me trouxe uma planilha de gastos que o Estado tinha, com passagens aéreas, com fretamento de aeronaves em outros governos. E disse, olha, esse avião que está sendo trocado por um avião que já existe no Estado, trará uma economia enorme para a Paraíba. E eu fiquei convencido, tanto é que não falei mais no assunto.
Bom, Tovar Correia Lima, que você viu aí denunciando e fazendo essa representação ao Ministério Público, saiu em defesa de Cássio Cunha Lima na gestão do ex-governador. Primeiro, o governo tem os seus aeronaves. Se for de fretar um jato, o governador do estado pode sim fretar esse jato. Não tem problema nenhum, desde que tenha fins para tentativa, por exemplo, de recursos para o estado, discussões públicas para o estado, enfim. O que Cássio cometeu, o Aécio cometeu, foi também relatado aqui na tribuna da Assembleia, que eles sejam julgados, que eles sejam, se por fim forem condenados, que eles devolvam aos cofres públicos e tem que devolver. Agora não somos nós que podemos aqui na Assembleia Legislativa pré-julgar. O que eu fiz foi apenas a denúncia e fiz ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as discussões cabíveis, ou seja, a partir daí comece a abrir um processo de investigação para que o governador do estado ele devolva, se assim for o caso, esse recurso aos cofres públicos. Essa briga na Assembleia Legislativa. Na semana passada, houve um confronto de dois requerimentos, um que do deputado Anísio Maia, que pedia um voto de aplauso ao governador por ser contra o impeachment, outro do próprio Tovar, que você viu aí, pedindo voto de aplauso a Carlos Siqueira, presidente nacional do partido do governador, o PSB, que era favorável à saída de Dilma Rousseff. Agora, esse novo bate-boca na Assembleia por conta dessa representação contra o governador do estado. Deixa eu voltar a conversar sobre impeachment aqui com o cientista político Lúcio Flávio Vasconcelos. Agora vamos falar de cenários futuros. Com o impeachment aprovado, Michel Temer terá condições de propor uma repactuação do governo com todos esse espectro de partidos políticos no Congresso Nacional? Olha, eu acredito que ele fará uma receita, não é, que Lula começou a fazer e outros também fizeram. Não há, digamos assim, empecilho ao processo de democracia que você governe dividindo o poder com os partidos. Com um agravante, no Brasil você tem, salvo engano, 34 partidos oficiais e dentro do Congresso você tem 22 partidos representados. Quer dizer, é uma fragmentação muito grande. É necessário para qualquer governante colocar em prática esse chamado governo de coalizão. Não é? O Michel Temer, quando ele soltou aquele áudio, né, ninguém, eu acho que qualquer criança a partir de 5 anos sabe que o Michel Temer, quando soltou aquele discurso, ele já estava sinalizando. Foi um alto vazamento. Exatamente, ele estava sinalizando, olha, eu serei o presidente e eu vou fazer um pacto. O pacto não é à toa que tem um efeito cascata. Sim. O PP logo depois disse, olha... PRB, PP... Exatamente. PSD... Exatamente. Né? Esses partidos que sentem em Michel Temer uma aproximação de governo para gerir o país, eles farão um pacto com Michel Temer, sem sombra de dúvida. Agora, ele terá pouco tempo. Não é? Ele terá pouco tempo antes que a população comece a perceber ou comece a criticar se de fato ele não der respostas cabíveis. Eu diria que, em virtude do desgaste da classe política com a população, em virtude da democracia que existe nos meios de comunicação em estar fiscalizando e observando todos os fatos que ocorrem em Brasília e suas repercussões, em virtude das mídias sociais que dão agilidade e um poder de crítica muito grande, ele tem aí de 4 a 6 meses. Eu diria que o tempo que porventura, se o processo for realmente aprovado e o processo de impeachment começa a correr, né, nesses 6 meses ele tem que mostrar muito serviço. Ele tem que convencer os setores políticos, esse eu diria que é mais fácil, na partilha do poder, na distribuição de ministérios, ele fará essa receita como todos fizeram, todos os presidentes da redemocração fizeram a divisão de poder. Collor tentou fazer e não conseguiu com eficácia, Fernando Henrique Cardoso, Lula fez acordos com o PP de Paulo Maluf, com o PTB, com o PDT, fez um arco de aliança. Isso aí é normal da democracia e desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos. Agora o prazo é curto. Não é? Eu diria que até o final do ano
caso Michel Temer venha a ocupar a cadeira de presidente, se ele não der resultados no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, se ele não conseguir diminuir a inflação, se ele não começar a criar políticas públicas para que comece a ter uma retomada do desemprego, uma sinalização nesse sentido, ele começará a sofrer a crítica, né? A voz rouca das ruas, que a população está cada vez mais exigente. Isso é bom. Não é? O nosso sistema político e o nosso sistema partidário está muito defasado da sociedade. Está em formas tradicionais que a população não suporta mais. Então, é bom que a população exija dos políticos cada vez mais, porque essa função do político é encontrar soluções para os problemas complexos do Brasil. Ele não fazendo isso, em dezembro começa-se um processo forte de retirada de Michel Temer. Ok, vamos ao intervalo e a gente volta aí em seguida com o 27 segundos, quarto e último bloco nessa conversa com o cientista político Luiz Flávio Vasconcelos. Fique ligado. De volta com 27 segundos, nós estamos conversando com o Lúcio Flávio Vasconcelos, professor de História Política da América Latina, cientista político. Estamos falando sobre esse processo de impeachment, esse momento atual de crise institucional, política, ética que vive o país. Na Assembleia Legislativa, o Partido dos Trabalhadores tem seus representantes. Um deles é o petista Frei Anastácio. E ele falou para a militância, ele deixou um recado de que nesses dias turbulentos para o governo Dilma, os covardes não saiam de casa. Não tire a credibilidade, não minimize a credibilidade dos movimentos sociais da Paraíba. Isso eu quero dizer. E principalmente do campo. É só isso que eu digo. Bom, para a gente entender melhor essa frase do Frei Anastácio, que não quis se alongar quando as câmeras e os microfones foram ligados, ele alertou de que está indo para o sertão da Paraíba se reunir com movimentos sociais, principalmente o movimento dos Sem Terras, e que a partir do próximo sábado, contados 10 dias, representantes desses movimentos devem fazer protesto nas ruas em todo o país, inclusive aqui na Paraíba. Eu vou conversar com o professor Lúcio Flávio. Claramente, o governo Dilma se sustenta no apoio desses movimentos sociais, tentando dar reverberação ao seu discurso de que o impeachment é um golpe. Caso o impeachment passe na Câmara, esse movimento tende a se alastrar por esses 6 meses à espera da votação do Senado, ou aos poucos ele vai definhando? Eu acredito que a tensão dos movimentos sociais, CUT, MST, Movimento de Moradia, vai crescer. Não é? Diferentemente do impeachment de Collor, o PT tem uma capilaridade, tem força social extremamente organizada. Não é? Agora, a gente não pode esquecer que o governo Dilma foi um dos governos que menos assentou no seu primeiro mandato. Não é? Comparativamente com Lula e com Fernando Henrique Cardoso, ela assentou a população dos sem terra, a comunidade sem terra, bem menos do que os outros governos. Agora, há uma identidade ideológica por parte desses movimentos e um apoio explícito. Eu acredito que haverá um recrudescimento dos movimentos sociais, porque, bem ou mal, esses movimentos sociais se identificavam com o governo Lula, muito mais que o governo de Dilma, mas o governo Lula e a continuidade do governo Lula em Dilma. Nesses 14 anos, desde 2002 que houve a eleição de Lula, há um diálogo permanente, crítico, mas permanente, dos movimentos sociais com o governo Lula e Dilma. Eu acredito que haverá um crescimento. O número de protestos, o número de ocupações de rodovias, a questão de bloqueio de estradas e também a questão de grupos mais radicais em termos de greves, né, no serviço público e tal, federal. Acredito que haverá isso.
Primeiro, por a questão econômica, que há uma crise econômica muito forte, alimentado por essa disputa política que começará a ter muito mais força dentro do país, se porventura a presidente Dilma realmente sair do governo. Bom, e durante todo o dia, milhares de estudantes e servidores da Universidade Federal da Paraíba participaram das eleições para escolher o novo reitor da instituição. A expectativa é de que ainda hoje, no final da noite, seja divulgado o resultado. Você vai acompanhar agora como é que foi o início da votação pela manhã. Isabela é servidora técnico-administrativa da UFPB há 11 anos. Aqui o expediente dela é à noite, mas o desejo de participar pela terceira vez do processo de escolha do novo reitor foi tão grande que ainda pela manhã ela foi à universidade só para registrar o voto. Eu entendo que esse é um momento de extrema importância, para que a gente consolide a democracia, uma gestão democrática voltada para o atendimento das necessidades, de todas as categorias que compõem a nossa instituição. Carla também não quis abrir mão do direito de ajudar a definir o futuro da universidade. E como estudante, ela sabe exatamente o que espera do futuro gestor. A gente já vem recebendo várias propostas de alguns candidatos a reitores que vão visitando as salas de aula, e eu acho importantíssimo, porque é o exercício do nosso direito, A gente está procurando a melhoria da nossa universidade e é através do voto que a gente pode conseguir isso. A expectativa é que a apuração das urnas seja concluída até às 11 horas e, dependendo do resultado do pleito, a disputa poderá ir para o segundo turno. Nós temos 4 chapas, candidatas, e aquela chapa que obtiver no pleito de hoje 50% mais um voto seria considerada a indicada, pela comunidade. Nesse processo, na sequência, iria para o órgão superior da instituição, que é o CONSUNE, para referendar esse resultado. E, na sequência, seria feita uma lista tríplice para ser encaminhada, ao MEC. Nesse encaminhamento, a decisão final é do ministro. O futuro reitor vai estar à frente da universidade pelos próximos 4 anos. Na disputa estão 4 chapas. A de número 1 é encabeçada pelo professor Luiz Júnior. A 2 traz a professora Margarete Diniz, que tenta a reeleição. Já a chapa 3 tem como candidato o professor José Neto. E a 4, Valdinei Gouveia. Tá aí essa informação. Nós temos a apuração em andamento lá na Universidade Federal da Paraíba, trazendo muitas surpresas no início dessa votação. Aliás, relativa surpresa no início dessa votação, porque em 3 centros a reitora Margarete Diniz começa a apuração na frente. Deixa eu registrar aqui que está já na internet. No Centro de Educação, que foi o primeiro setor apurado na Universidade Federal da Paraíba, a atual reitora da Universidade Federal, Margarete Diniz, teve 54 votos contra José Neto, da chapa 3, 52, Luiz Júnior, da chapa 2, 43 e Valdinei Veloso com 10 votos. Isso no Centro de Educação. No Centro de Tecnologia, a atual reitora também venceu entre os professores com 79 votos. Luiz Júnior obteve 32, Valdinei 24 e José Neto 14. Entre os técnicos administrativo, no Centro de Tecnologia, a reitora obteve 78 votos, Luiz Júnior 40, Zé Neto 11 e Valdinei 4. No Centro de Educação, os votos dos técnicos administrativos, Luiz Júnior teve 38, Margarete 31, José Neto 14 e Valdinei apenas 1 voto. Então, Margarete Diniz parte na frente nesses 2 centros, Centros de Educação e Centro de Tecnologia, estão apurando ainda o CCAA. Vamos aguardar aqui o resultado ainda dessa votação, já estamos no finalzinho do programa, mas a gente vai trazer a cobertura completa e você vai acompanhar no Portal Correio, www.portalcorreio.com.br, o resultado da votação, o resultado final da apuração, ainda hoje, dessa disputa pela reitoria na Universidade Federal da Paraíba. Professor,
Lhe surpreende essa votação lá na universidade? Não surpreende porque eu estava participando do processo mais de perto e a gente percebeu a capilaridade da candidatura da professora Margarete, a presença em vários centros. Agora, de fato, a gente não esperava uma vitória no Centro da Educação, que é o centro dos dois outros candidatos, né? O professor Zé Neto é do Centro da Educação, o professor Luiz Júnior também, e a vice do professor Valdinei também é professora do Centro da Educação. Então, a vitória entre os professores da professora Margarete é uma vitória que destaca-se, né, por ser o Centro da Educação. Mas nós temos acompanhado aí há mais ou menos um mês a eleição e realmente, inclusive em pesquisa que nós fizemos, eu tive acesso à pesquisa há 15 dias atrás, ela ganhava aqui no Campus U em primeiro turno, né? A pesquisa em primeiro turno. Mas vamos ver aí a apuração para ver total, se comprova essa nossa pesquisa. É verdade. Bom, a gente já está na reta final do programa, deixa eu perguntar aqui, professor. Hoje nós tivemos aí na bancada federal paraibana 5 declarações de voto, algumas que foram mudanças de voto, decisões mesmo, e 2 confirmações. Estou falando, Hugo Mota confirmou, aliás 6, Hugo Mota confirmou o voto pró-impeachment, Manuel Júnior confirmou o voto pró-impeachment. Estavam na lista dos indecisos Rômulo Gouveia, Veneziano Vital do Rego, Wilson Filho, Aguinaldo Ribeiro. Todos eles confirmaram também que vão votar favoravelmente ao impeachment. Quer dizer, são 6 votos favoráveis ao impeachment. Lhe surpreendeu essa posição da bancada paraibana? Não me surpreendeu porque o PMDB está com a perspectiva de poder. O PMDB tem a Câmara do Deputado com o presidente Eduardo Cunha, tem o Senado com Renan Calheiros e tem a possibilidade cada vez mais próxima de ter um presidente que é o Michel Temer. Então, não me surpreende. A lógica dos partidos é chegar ao poder, isso aí é natural, é normal. E com a perda diante da comissão especial, quando autorizou a ida para o plenário do processo de impeachment, você tem uma avalanche aí, o PP do Aguinaldo aderindo à tese do impeachment, você tem o PSD do Rômulo Gouveia também aderindo à questão do impeachment. Então, eu volto a dizer, só um milagre político, né, que Lula não conseguiu obrar esse milagre, de fato, reverter esse quadro. A avalanche o PT ficar cada vez mais isolado, né, o PSB nacional também está com uma postura extremamente crítica e contra a presidente Dilma, favorável ao impeachment, então vai ficar isolado, vai ficar o PT, o PCdoB e alguns partidos menores, mas de fato os grandes e médios partidos estão cada vez mais caminhando para a questão do impeachment, atendendo não só a seus interesses políticos, e isso é normal, é da política, né? O mundo real é assim, como também ao clamor da população. A população, mais 70% da população, quer que de fato a presidente Dilma se afaste do governo. Pois é, vamos aguardar aí como é que se comportam até o próximo domingo os deputados federais. Na bancada paraibana ainda restaram 2 votos para serem computados aí, mas a gente já sabe de um, que é o do deputado Luiz Couto. Esse é do Partido dos Trabalhadores, não muda o voto, vai votar contra o impeachment da presidente Dilma. E Damião Feliciano, aliás 3, tem também de Wellington Roberto, PR, que ainda está indeciso, falta se posicionar, e o do Damião Feliciano, que vota também favorável à presidente Dilma Rousseff contra o impeachment, e o PDT foi o partido que fechou questão para defender o mandato da presidente. Então a gente não vai ter surpresa, né? A não ser o Wellington Roberto. Agora a gente lembra que o Wellington Roberto defendeu de maneira extremamente enfática o Eduardo Cunha na comissão de ética, né? Então a ligação do Wellington Roberto com o Eduardo Cunha é muito clara, muito explícita. E Eduardo Cunha é inimigo figadal explícito da presidente Dilma, não é? Então aí eu acredito só questão de tempo. Não é? Questão de tempo, o PR e o próprio Wellington Roberto ter essa afirmação de ser favorável ao impeachment. Não vejo que será grande surpresa se ele declarar aí até sábado essa questão. Essa questão. É a onda. É uma onda, não há como. Há um clamor da população, uma pressão nisso e, ao mesmo tempo,
não sejamos ingênuos, a perspectiva do poder que Michel Temer apresentou, não é? Já liberando acidentalmente aí o seu áudio, fazendo um discurso com 15 dias antes, 10 dias antes, já uma semana antes, sei lá quanto tempo, já como presidente e fazendo um discurso para apaziguar e acalmar o mercado financeiro e acalmar a sociedade. Então, essa perspectiva de poder deu uma avalanche aí, deu um impulso que dificilmente, volto a dizer, será a maior surpresa política dos últimos 20 anos, se de fato a presidente Dilma conseguir reverter esse quadro. Ok, professor Lúcio Flávio, muito obrigado pela presença no 27 Segundos, por essa verdadeira aula aqui. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço a você e aos telespectadores. Ok, chegamos ao final do 27 Segundos, a todos uma boa noite e nós estamos de volta com a próxima edição do 27 Segundos, trazendo tudo sobre a política paraibana brasileira, com essa repercussão toda desse quadro, dessa situação do país e da Paraíba. Fique ligado agora na programação da RCTV, do seu jeito para você.